Fala galera, tudo em ordem? Aqui é Carlinhos, agora começando mais um projeto com a resolução do SSA, Vestibular Seriado da UPE de 2021, fase 1, beleza? Vamos começar então aqui com a primeira questão de biologia. Olha só, observe a imagem a seguir. Nós temos o texto aqui dizendo origem da vida e várias palavras e experimentos partindo. Criacionismo, panspermia, abiogênese, experimento de Redi, experimento de Pasteur, de Miller, de Needham, de Oparin e a biogênese. E depois nós temos aqui, ó, a imagem apresenta informações sobre a biogênese e a biogênese. No início da década de 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio em dinheiro para quem tratasse da origem dos micro-organismos de forma definitiva. Assinale a alternativa que contempla o ganhador do prêmio por sua descoberta. Então, a gente observa como a população sempre teve a necessidade e a vontade de explicar como surgiu a vida no nosso planeta. Beleza? Partindo desse pressuposto, a gente precisa lembrar de duas hipóteses que ficaram bastante conhecidas, principalmente aqui no ensino médio: a abiogênese e a biogênese. Vejam bem, a abiogênese, galera, diz que a vida surgiria, vamos puxar aqui um lapisinho verde, de matéria inanimada, ou até de matéria orgânica em putrefação. Inclusive, existiam até receitas para você produzir ratos em casa. Então, nessa hipótese aqui, a vida não surgiria do processo reprodutivo. A vida surgiria a partir de matéria inanimada. Um bom exemplo seria matéria orgânica em putrefação. Inclusive, a gente tem alguns defensores, algumas hipóteses, que diz até que o próprio Aristóteles era um dos defensores, explicava alguns processos reprodutivos com a abiogênese. Já a biogênese, cuidado para não confundir abiogênese e biogênese. A biogênese fala que a vida surgiria a partir de um processo de reprodução, ou seja, a vida surgiria a partir de outro ser vivo. Então, partindo desse pressuposto, desse contexto que a gente tem, a gente consegue agora ir alternativa por alternativa analisando essa questão. Olha só, na letra A, temos aqui, ó, falando o seguinte: Miller mostrou que os aminoácidos dos micro-organismos formavam as proteínas e eram provenientes de meteoritos, confirmando assim a biogênese. Temos algumas coisinhas aí que estão erradas. Olha só, galera, temos algumas coisinhas nessa alternativa letra A que estão erradas. Primeiramente, vamos lá. Miller, na década de 50, ele simulou as condições de composição química da atmosfera primitiva e as condições físicas que aquela atmosfera primitiva era submetidas. Por exemplo, as radiações ultravioleta, as centelhas elétricas. Só que Miller, ele estava tentando explicar a origem do primeiro ser vivo. E aqui nessa alternativa nós temos alguns erros, ó. Está falando aqui que Miller mostrou que os aminoácidos dos micro-organismos formavam as proteínas e eram provenientes de meteoritos. Na verdade, a hipótese que fala isso é a panspermia. Ok? Então, Miller estava tentando explicar a origem do primeiro ser vivo. Esse experimento de Miller já foi depois do experimento de Pasteur, que já tinha derrubado a abiogênese, confirmando a biogênese, ok? Na alternativa de letra B, ele fala, ó, Needham quebrou os gargalos de frascos livres de micro-organismos, expondo seu conteúdo ao ar.
Em pouco tempo, eles ficaram com micro-organismos, mostrando que a força vital do caldo não foi destruída, confirmando a biogênese. Tem algumas informações que estão erradas. Veja, Needham foi um dos defensores da abiogênese. Needham defendia, vamos botar aqui, a força vital. O que seria essa força vital? Seria um princípio ativo de origem de vida que estaria no ar ou em algumas moléculas orgânicas. Beleza? Então toma cuidado. Aqui ele fala que Needham estaria confirmando a biogênese e não seria a abiogênese, porque ele era um dos defensores dessa explicação de origem da vida. Olha a letra C. Oparin defendeu os processos de fusão que ocorrem nas estrelas e geram elementos químicos que formam os compostos orgânicos dos micro-organismos por meio da teoria do Big Bang, confirmando a abiogênese. Na verdade, Oparin, vamos colocar aqui em cima, Oparin, estou até sem espaço, Oparin, ele foi um dos pensadores que defendeu a evolução química. Vamos botar aqui. Evolução química. O que seria essa evolução química? A combinação de moléculas existentes na atmosfera primitiva que se combinaram, originando, por exemplo, aminoácidos. Isso foi o que Oparin defendeu. A hipótese do surgimento do primeiro ser vivo, beleza? Ali na década de 1920, 1928. Agora, cuidado, aqui ele fala que Oparin estava confirmando a abiogênese e não. Oparin, na verdade, ele foi um dos pensadores que tentou explicar a origem do primeiro ser vivo lá no nosso planeta, lá na atmosfera primitiva. Depois ele fala aqui na letra D. Pasteur demonstrou que o surgimento de micro-organismos em caldos nutritivos ocorria pela contaminação de germes oriundos do ambiente externo e não por geração espontânea, confirmando assim a biogênese. Essa aqui está perfeita. Pasteur foi muito importante para a derrubada da abiogênese. Vamos colocar aqui, ó, de lápis roxo, que a abiogênese foi derrubada graças a Pasteur. Porque o que é que Pasteur fez? Vamos lá. O que é que Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo e colocou para ferver e aqueceu o gargalo do frasco e formou uma espécie de pescoço de cisne. Era algo mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Olha só. Era algo mais ou menos assim, ó. Não vem tirar um do meu desenho, não, ó. Veja só. Vamos colocar aqui o líquido. Vou colocar aqui o líquido em azul. E vou colocar aqui uma fonte de calor em vermelho. Quando ele aqueceu esse líquido, o líquido entrou no estado de fervura e começou a ferver. Só que aqui, mais distante dessa fonte de calor, a gente pode dizer que aqui é mais frio. Então, quando esse vapor quente batia nessa superfície fria aqui, do final do pescoço, ele condensava e formava uma espécie de filtro. Quando o ar entrava por aqui, carregado de micro-organismos, os micro-organismos ficavam retidos nesse filtro aqui e não contaminavam o caldo. Depois de um tempo, Pasteur quebrou esse pescoço de cisne e o caldo apareceu contaminado depois de alguns dias, mostrando que a vida estava sendo carregada pelo ar e não que ela era originada de matéria inanimada, derrubando de uma vez por todas a abiogênese, gente. Fantástico. Isso aqui aconteceu no século XIX. Na letra E, para a gente ver esse erro e finalizar, está dizendo aqui. Redi afirmou que as larvas nasciam de ovos colocados pelas moscas na carne e não gerado pelos micro-organismos, confirmando a abiogênese. Na verdade, o que Redi estava tentando confirmar era a biogênese. E realmente ele fez esse experimento. Ele colocou 2 frascos cobertos com tecido. Um frasco estava coberto com tecido e o outro não. As moscas chegavam lá, né, atraídas pela carne, tentavam colocar seus ovinhos, porém, quando o frasco tinha o tecido, a mosca não conseguia passar.
E no frasco que não tinha o tecido, a mosca chegava lá, colocava seus ovinhos e pronto, acabou, se contaminava. Mas no frasco que tinha o tecido, a mosca não conseguia passar e a carne apareceu sem larvas de moscas. Então ele estava tentando confirmar aqui a biogênese e não a abiogênese. Então o gabarito correto dessa primeira questão desse SSA vai ser aqui a letra D. Beleza, galera?